Bom dia, pessoal. Vai ser edição mesmo. São 5 alguma coisa da manhã. Eu tô sem gravar coisas há muito tempo aqui para o canal, né? E quem tem acompanhado meu Instagram, que tá mais perto ali, e tem visto o canal do Feltrin, tá sabendo que eu tô correndo aí para produzir o meu longa-metragem, né? Mas esse vídeo aqui, em especial, é um recado direto para o Márcio Smelling. E eu vou falar uma coisa que há muito tempo tem me incomodado em relação a alguns comentários que eu vejo em torno, né? Até mesmo o próprio Feltrin faz essa leitura, né? Desculpa, mas eu não dormi ainda, eu tô com problema de saúde também, vou fazer uma cirurgia, tenho que fazer uma cirurgia para esse caroço que surgiu no meu rosto, não quero entrar em detalhes sobre isso. Então eu vou ficar mais tempo ausente aqui do YouTube do que vocês possam imaginar. Mas eu até vejo, né, eu já vi o próprio Márcio também falando sobre isso, que o erro dele foi ser mais amigo do que chefe, né? E o próprio Feltrin corrobora com isso. Mas isso no fundo me incomoda. E eu vou dizer o porquê, tá? Eu vou falar por mim, tá bom? Deixar isso bem claro. Como sempre aqui, é um canal de notícias, mas é mais opinativo do que qualquer outra coisa, tá? Vamos lá. O que acontece? E muita gente concorda com isso também. O problema é que ele foi mais amigo do que chefe. O problema é que ele teve envolvimento afetivo, emocional com algumas pessoas, né? Com algumas mulheres do grupo de trabalho dele. O problema foi esse. Gente, o problema não foi nada disso. Eu vou contar uma breve história. Quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, em 99, e eu sou um carioca nascido em Pilares, fui criado, o Márcio vai saber o local, e quem é do Rio de Janeiro também vai saber, fui criado em Vila de Cava, perto de Tinguá, em Nova Iguaçu, até os meus 11 anos de idade, depois que eu fui para a Zona Sul do Rio de Janeiro, para Copacabana. E eu nunca consegui, mesmo quando eu entrei na Martins Pena, consegui fazer parte daquela bolha intelectual dali da Zona Sul. Eu não era chamado para as festas, eu não era chamado para os acontecimentos, né? Eu era até respeitado pelo meu trabalho, mas as pessoas, quando sabiam de onde eu vinha, elas meio que mantinham um distanciamento. Quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, depois de ter trabalhado em rádio no Rio e tal, quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, em 99, e depois eu fiquei num bate e volta no Rio, por volta de 2010 até antes da pandemia, que eu tinha um apartamento no Rio, além do apartamento da minha família, também em Copacabana, que eu ficava no bate e volta, eu sentia a mesma coisa, tá? Então, eu de uma certa forma nem comentava muito de onde é que eu vinha, porque havia um distanciamento. Porque é aquele tipo de gente que se diz liberal, ou se diz democrata, ou se diz de esquerda, fala que é a favor da liberação das drogas, mas quando pega um imbecil igual o Monark pela frente, ao invés de criticar o cara pela imbecilidade dele, critica o cara porque ele é maconheiro. Quando pega um Alexandre Frota, que teve um período radical da vida dele, por ressentimentos, foi para o bolsonarismo, ao invés de atacarem o Frota pela escolha política que ele teve, e eles são contra a homofobia, né? Eles são contra qualquer tipo de preconceito, discriminação, mas quando eles têm que atacar o Alexandre Frota, eles atacam dizendo que ele fez um filme com uma travesti. Entende?
é aquele tipo de pessoa que se diz em prol das mulheres, em prol do feminismo, etc e tal, mas quando tem que atacar uma ex-primeira-dama, ao invés de atacar pelo fato dela mentir ou pelo fato dela ser hipócrita religiosamente, ataca pelo fato dela ser mulher. Então são pessoas que vendem um discurso o qual elas não colocam em prática no seu dia a dia e nem com as pessoas as quais elas discordam. Presta atenção nisso aí, deixa isso guardado, daqui a pouco eu vou dizer, tá? Então esse pessoal muito paz e amor, mas na verdade é um pessoal extremamente preconceituoso, extremamente elitista e jamais o Márcio poderia ser um chefe distante dele sem ser amigo. O Márcio podia praticar o verdadeiro celibato, que eles iriam aprontar com ele a mesma coisa que aprontaram. No caso, elas. Se é somente elas, né? Então, nesse meu bate e volta no Rio de Janeiro, eu tive contato com muitos colegas, alguns em comum, e eu sempre fui fã do trabalho do Márcio, tá? Sempre acompanhei desde o início e sempre ouvi muitas histórias. Sempre dizendo e não aceitando o fato dele ter chegado onde ele chegou. Todas as histórias que eu ouvia, tudo que se dizia para desabonar o cara, era sempre dizendo que ele era arrogante, que ele era prepotente, que ele era recalcado, que ele tirava o recalque dele em cima das pessoas, porque ele deu sorte, que não é uma verdade. Ele ralou para chegar onde ele chegou, o cara tem talento pra caramba. O cara é um gênio do humor brasileiro, um dos poucos da nova geração. Se a gente for pensar, a gente não vai encontrar profissionais em quantidade nessa geração do Márcios como ele, não vai encontrar, tá bom? Você vai encontrar uma galera aí metida a stand-up, que só sabe agredir as pessoas, ofender as pessoas, cometer crimes disfarçados de piada, tá? Ter cabeça, ter sacada, entender de time, entender de humor. O Márcios dessa geração é um dos poucos, tá? Então sempre ouvi essas histórias, que o cara era isso, que o cara era aquilo, tá? Inclusive um clã dentro da própria emissora não suportava ele ter chegado onde ele chegou, porque esse clã, entendedores entenderão, achava que esse lugar tinha que pertencer a eles, tá? E por aí vai. Por isso que quando eu vi essa história do Márcio, na hora eu falei, cara, armaram pro cara, porque já fizeram isso comigo. Eu nunca falei isso abertamente, mas eu estou falando agora. Me aprontaram uma falsa denúncia em 2015, tá? Que eu consegui provar. Na época não havia WhatsApp assim como é hoje, mas a comunicação tinha sido pelo Messenger do Facebook e a pessoa descaradamente me chantageando, uma pessoa que eu sequer toquei um dedo nela, nunca tive absolutamente nada com ela, me chantageando em troca de um papel que ela queria num projeto que eu estava fazendo. Ela teve a cara de pau de chegar numa delegacia e prestar queixa, veio escanear o boletim de ocorrência e me dizendo que retiraria a queixa se eu colocasse no papel do filme. Só que quando você faz um boletim de ocorrência de crime propriamente dito, quem assume é o Ministério Público. Depois que você faz o registro, você não retira a queixa. Então o processo andou, eu peguei imprimi todas as conversas de Facebook e consegui provar nos próprios diálogos ali que eu nunca havia tido nada com essa pessoa, que ela estava me chantageando. Ela pegou uma denunciação caluniosa e respondeu, né? A minha sorte na época é que isso não se tornou uma coisa pública. Porque se tivesse se tornado, por mais que eu tivesse provado a minha inocência,
ainda haveria A ou B que diria que eu realmente cometi aquilo e que eu consegui me safar. Então, assim, por ter essa vivência, essa experiência, e aí vamos chegar no ponto dessa elite, porque não é só no Rio de Janeiro que tem, foi quando eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul em 99, e por sentir na pele muita coisa, e pelas coisas que eu via, eu já saquei de cara que tinha um armário para ele. De cara. Quando eu cheguei aqui em 99, no Rio Grande do Sul, eu comecei a trabalhar numa produtora de vídeo em Porto Alegre, tá? Eu era gerente comercial dessa produtora de vídeo. O cara que era dono na época, eu tinha 26 anos de idade. Ele era mais jovem ainda do que eu, um cara que nunca precisou ter nada na vida. O pai deu para ele a produtora de presente. Ele não investia um centavo que a produtora faturava dentro da produtora. E nem pagar os funcionários, ele pagava o que era devido. Então muita gente começou a não trabalhar na produtora. E da noite para o dia eu tive que começar a cobrir câmera, a fazer câmera. Eu tive que cobrir editor, tive que começar a editar, né? Além da produção, eu fazia tudo dentro da produtora. E o meu contato com os clientes era direto, até que um belo dia, quando eu vi que aquilo ali estava de mal a pior, eu cheguei para ele e perguntei se ele não me venderia a produtora. Ele olhou para minha cara e falou: "Se enxerga, negrão." Se ele tivesse me dado um soco na cara, não teria doído tanto. Aí eu cheguei para ele e falei assim: "Tudo bem, então, já que eu trabalho contigo aqui há 2 anos, já vou entrar para o 3º ano, vamos fazer minha rescisão então." Ele: "Não tem rescisão. Você é publicitário e o teu patrimônio são teus clientes." Eu falei: "Tá, beleza." Cheguei para todos os clientes da produtora e perguntei: "Quem é que está comigo?" Todo mundo. Aí eu montei na época a LCR Imagem Produtora. Montei a minha produtora e comecei a trabalhar sozinho em Porto Alegre. Foi quando eu fiz o meu primeiro curta-metragem em 2002, porque o cinema para mim era um grande sonho. Eu fazia publicidade, fazia comercial para TV, fazia programa independente para TV. Comecei a produzir curtas-metragens de outros produtores em Porto Alegre e eu queria fazer o meu. Foi quando eu estreiei em Gramado, em 2002, com curta-metragem Ninguém. No que eu estreiei em Gramado, no festival, houve um certo estranhamento. É como se eu tivesse invadido uma festa de família. Porque há uma elite, mesmo que não produza, mesmo que não faça filme, mesmo que fique 5 anos para fazer um curta-metragem, existe uma elite cinematográfica no Rio Grande do Sul. Tá? E aqueles caras não me aceitaram no Festival de Cinema de Gramado. Inclusive, eles possuem uma associação de cinema aqui no estado que é quem comanda tudo. Quem entra, quem sai do festival, quem ganha prêmio, quem não ganha. Eu tenho relatos dos bastidores do Festival de Cinema de Gramado que vocês sequer sonham o que eu já passei com 10 anos que eu participei do festival concorrendo. Inclusive já estive em mostra nacional. Um belo dia, um desses caras resolveu me mandar um e-mail, indignado, porque eu havia colocado 7 curtas-metragens na edição do festival. E ele me mandou um e-mail dizendo: "Só o que falta, o filho de um preto favelado do Rio de Janeiro querer vir fazer cinema no Rio Grande do Sul." Bom, peguei o e-mail, fui na delegacia, prestei queixa. Ele respondeu pelo crime de injúria racial. Resumindo, não deu absolutamente nada, né? E eu continuei ali na minha luta, comendo pelas beiradas e fazendo o meu trabalho, né? De lá para cá, eu produzi diversos, né? Fiz mais de 35 curtas-metragens, totalizando 37.
fiz 6 médias-metragens, já tenho 2 longas lançados, já tenho 3 que estão em finalização, inclusive o mais recente é o Pacto Entre Canalhas. Estou agora dependendo de um posicionamento aqui da Secretaria de Cultura do município para ver em relação à longa-metragem Agonia, que eu pretendo rodar antes do Ego, que o Ego está previsto a rodagem para fevereiro do ano que vem. Tá? Então, assim, até hoje eu sou barrado numa festa de família por aqui haver uma xenofobia terrível quando você fala que é do Rio de Janeiro. Eu sou carioca, é sinônimo de você dizer que é bandido. Dependendo das pessoas, se elas não souberem o meu telefone e eu telefonar do meu DDD 21, elas não me atendem e ainda falam na minha cara que não atenderam porque pensam que é número de presídio. Eu ainda escuto piadas com a minha cor. Se vocês não sabem, aqui no Rio Grande do Sul tem um termo quando você faz alguma coisa errada, que eles não dizem que você fez um trabalho sujo, ou que você fez um trabalho feio, ou que você fez um trabalho mal feito. Eles dizem que você fez uma negrice, tá? Isso é cultural. Então, o que aconteceu com o Márcios não é porque ele foi bom demais, não é porque ele foi amigo demais, é porque simplesmente uma elite, ou que se acha elite, resolveu não aceitar que ele pudesse ser igual, que não é igual mesmo, ele é superior, que não conseguiram conviver com a superioridade profissional dele. Foi isso que aconteceu. Então, Márcios e Feltrin, não repitam que o problema foi ser amigo. Não repitam que o problema foi como chefe ter se envolvido com uma subordinada, porque não foi esse o problema. Porque se fosse qualquer outro do grupinho elitizado dessa galera do Baixo Gávea, do Baixo Leblon, ali do Guanabara, se fosse uma galera dessa daí, do Garota, da Nascimento Silva, da Joana Angélica, você não estaria na situação que você está agora. Eles não aceitaram a sua grandiosidade, eles não aceitaram o seu talento e resolveram te matar em vida porque era a única coisa que eles podiam fazer para tentar te derrubar. Só que eles não conseguiram. Então, meu irmão, eu sei que é difícil a gente confiar. Eu não tenho hoje a pureza de sentimento e a facilidade de acreditar nas pessoas que eu tinha a... Desculpa, gente, está tocando despertador porque já está amanhecendo o dia, o horário do pessoal acordar para levantar para trabalhar. E eu estou aqui na virada gravando esse vídeo para vocês, tá? Mas vamos continuar aqui, espero que façam silêncio para não me atrapalhar. Senão tira totalmente a minha linha de raciocínio, porque, ironicamente, eu sou roteirista e diretor e, ao mesmo tempo, eu tenho dislexia. Mas vamos lá. Onde é que eu estava? Deixa eu voltar para onde é que eu estava, que agora eu não me lembro. Mas, enfim, voltando ao que eu estava dizendo. Ah, tá, eu lembrei. Então, hoje, eu não tenho a facilidade de acreditar nas pessoas porque eu levei muita pancada. E, infelizmente, é um fato, a gente não pode acreditar em todo mundo. A gente não pode estender a mão para todo mundo. Não pode. Por mais que o nosso coração mande, infelizmente, os justos pagam pelos pecadores. Então, mas uma coisa a gente não pode fazer, nunca, é não enxergar ou deixar de enxergar o nosso real tamanho. Então, vou falar aqui para ti, tá? Espero que você veja esse vídeo, meu querido Márcio Smelling. Espero que você veja esse vídeo. Eu vou te dizer uma coisa. Quem está te falando isso é um cara que apanhou, eu não vou dizer que
Porque assim, eu posso ter apanhado mais do que você, mas por não ter o mesmo, não ter chegado no mesmo grau, não ter tido as perdas e os danos que você teve e ainda está tendo, tá? Mas quem tá te falando aqui é um cara que apanhou pra caramba. Sei exatamente o que você está sentindo, o que você está passando. Então vou te dizer uma coisa do fundo do coração. Não deixa de enxergar o teu tamanho. Tu é grande pra caramba. Tu é um gênio da raça. Só tem uma coisa que vai de verdade doer nessas pessoas. Não é elas serem desmascaradas. Não é elas serem desmentidas. Não é a opinião pública enxergar a farsa que foi feita. Não, não é isso que vai doer de verdade nessas pessoas. O que vai doer de verdade nessas pessoas é elas verem que elas não conseguiram acabar contigo. Então, volte a ser o gênio que você sempre foi. Volte a ser o profissional que você sempre foi e nunca vai deixar de ser, porque isso aí faz parte de você, isso aí está dentro de você. Isso aí está batendo na tua cabeça todos os dias, eu tenho certeza disso, porque eu fiquei 10 anos parado, meu irmão. Eu fiquei 10 anos, devido a um monte de coisa que aconteceu, tudo isso que eu te disse, sem fazer absolutamente nada. E se 10 anos sem fazer nada, eu estou retomando a minha carreira do ano passado para cá, eu fiz tudo isso que eu disse, imagina se eu não tivesse parado esses 10 anos. O arrependimento que eu tenho, meu irmão, por esse dia que está nascendo, do fundo do meu coração, de ter ficado parado 10 anos. Eu jamais poderia ter feito isso comigo. Porque se agora quem tentou me derrubar está sofrendo, eu poderia ter feito essa justiça e ter não sofrido tudo que eu sofri se eu tivesse enxergado dentro de mim. Então enxerga dentro de você, porque o teu valor, o teu profissional está dentro de você, está aí dentro. Você não precisa achá-lo, porque ele fala todo dia contigo. Como ele fala comigo também, o meu profissional fala comigo. Então, meu velho, reage. Mostra o teu tamanho, mostra o teu brilho, mostra a tua garra, mostra o gênio que você é. Por 2 motivos. Primeiro, por uma questão de justiça, para elas não conseguirem o que elas estão conseguindo até agora. Porque por mais que tu te defenda, por mais que pessoas te abracem, elas estão fazendo você deixar de existir como profissional, e esse era o principal objetivo que motivou tudo que foi feito. Então não deixe esse objetivo ser cumprido. E segundo lugar, o público precisa de você. Você escolheu ser artista exatamente por amar o teu público. Mesmo que muitas vezes esse público seja ingrato, mesmo que muitas vezes esse público não retribua este amor à altura, mas eu tenho a certeza que não tem nada que te massageie mais o coração, que valha muito mais do que um grande depósito na tua conta, do que você olhar para um trabalho e ver que as pessoas reagiram a ele exatamente como você esperava que elas reagissem. Eu te digo isso porque quando eu entrei num cinema, pela primeira vez na minha vida, e que as luzes se apagaram, e que naquela tela ali na minha frente, a imagem que se abriu, apareceu escrito o meu nome, e todas as cenas que eu fiz, eu pensei que as pessoas iriam suspirar, iriam rir, ou iriam fazer qualquer tipo de comentário. Elas fizeram exatamente em cada momento. Ali eu vi que isso valia a minha vida. E outra coisa, agora é um recado que não é para você, é um recado que não é para o Feltri, é um recado para o Cinema Gaúcho. Onde está o Cinema Gaúcho? Eu não sei, mas eu sei onde eu estou. Então, meu querido, força, volta, faça.
Ninguém melhor do que você para isso, tá bom? Vou deixar aqui porque o pessoal tem que escovar os dentes, tomar banho, tal. E eu não vou dormir porque eu tenho que ver a questão dessa cirurgia, tem reunião hoje com a cultura, mas tava preso aqui dentro, sabe? Esse negócio de, eu fui mais amigo, eu fui, cara, eles iam fazer do mesmo jeito. Porque o problema deles é não aceitarem que um cara que veio de Nilópolis mostrasse que não é o bairro, não é a infraestrutura, não é a beleza natural, apesar de na Baixada ter lugares lindos, não é o barzinho com os garçons se jogando aos seus pés que te tornam um grande talento. Apesar de até terem alguns, que a gente tem que reconhecer, talentosos entre essas pessoas, mas que o talento puro, sem valor humano, não chega a lugar nenhum. Tu só foi carinhoso como você foi com essas pessoas. E tu só ainda permanece sendo a pessoa que você é. Exatamente porque foi o amor que você tem dentro de você que sustentou, que manteve o teu artista. Porque senão, tu seria mais um. Bom, fiquem todos com Deus. E principalmente você, Márcio. Força. Reage. Tô sentindo falta de te ver.